Ok, pessoal do segundo ano, vamos a mais um, espero que o sexto vídeo e último dessa revisão, falando agora ainda de exercícios relativos à permutação com repetição, certo? Vamos agora ao exercício 67, é aquele que eu li, né, erradamente, antes, né, do 66, né, que diz o seguinte: permutando os algarismos do número 125.612, quantos números, A, são formados, B, pares são obtidos, e C, menores que 400.000 são obtidos. Bem, vamos lá. Então, saber quantos números eu gero com a permutação, porque, veja, porque ele fala em permutação dos algarismos que compõem esse número, gera, ó. Por exemplo, se eu trocar o 5 pelo 1, o 2 pelo 6, eu tenho 5, 6, 1, 2, 1, 2. Eu mantenho esses dois na mesma posição, então eu gero um outro número. Então, aqui é um problema claramente de permutação. E por que por repetição? Imagine que eu troque a posição do 2 pelo 2. Então, o número passa a ser esse, ou seja, o mesmo número. Então, permutações, ou eu faço o seguinte, né? A partir desse eu gere esse número aqui, né? 1, 5, 2, 2, 6, 1, que foi esse 2 ocupar essa posição, esse 2 ocupar essa posição. Imagine que eu pegue esse 2 para vir para essa posição e esse para essa mesma. Então é o mesmo número, certo? É por isso que eu tenho que dividir todas as permutações possíveis, né? Que é aqui dado por permutação de 6, né? Ó, que é 6 fatorial, pelos números equivalentes devido à permutação dos repetidos, ok? Como tem dois que se repetem aqui, no caso 1 que aparece duas vezes e o 2 que aparece duas vezes, é por isso que eu tenho que fazer permutação de 6 com repetição de 2, 2, que é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, é 720, que é o 6 fatorial, dividido aqui por 2 vezes 2, que é 4, né? Isso aqui vai dar 180. Beleza? Então, respondendo o item A do 64, dá 180. Agora, pares. Vamos ver quantos dessas permutações, desses números aí, que é obtido pela permutação dos algarismos que compõem o número 125.612, são pares, né? Vamos lá. Aí, de novo, usa o critério de divisibilidade. No caso aí, é a mesma coisa que ser dividido por 2, né? Equivale. O número ser par e ser dividido por 2. Então, eu sempre olho para o último algarismo que compõe o número, ou seja, o algarismo das unidades. Então, quem são pares aqui? O 2, né, e o 6, ok? O 2 e o 6. O ideal é que eu faça separado aqui. Veja. Imagine que seja o 6 aqui, um número que compõe, o algarismo que compõe esse último algarismo aqui do número, das unidades. Então, se eu fixei o 6, aqui é 1. Eu tenho uma opção, é o 6 fixado. Então, os outros 5, eles permutam aqui livremente, sendo que tem repetição do 1 e repetição do 2. A mesma coisa acontece quando eu supor que eu tenho o 2 fixado aqui, ou seja, 1. Quando eu fixo um determinado valor, eu tenho 1. Né? Então, eu estou pegando aqui um desses 2, ok? Então, imagine que seja esse aqui, que eu fixei aqui, né? Então, sobram outros 5 algarismos, que agora o 2 não se repete.
certo? Só se repete o 1. Então, por isso que eu faço a conta aqui, permutação do 5 com repetição de 2. Então, isso aqui vai ser essa quantidade que eu vou somar com essa, né? Então, permutação de 5 com repetição de 2, 2. E aqui, permutação de 5 com repetição de 2. A conta de cima vai dar 30, né? Porque é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai ser 120 por 4, dá 30. E essa conta de cima é 120 dividido por 2, que dá 60. Então, ao todo, serão 90 as possibilidades, né? 90 de números pares que eu consigo obter desses 180, né? 180. Na verdade, dá para ver claramente pelo seguinte, ó. Por que vai ser metade? A quantidade de pares são 3. Independentemente do 2 repetir, a quantidade de pares são 3. E a quantidade de ímpares também são 3. Então, metade vai ser ímpar e metade vai ser par. Então, tem 180, 90 vai ser par e 90 vai ser ímpar. A conta só comprovou isso aí. Beleza? Seguindo aí para a letra C. Na letra C ele pergunta quantos desses são menores que 400 mil. Veja, 400 mil também é um número que tem 6 ordens, né? Tem 6 casas aqui, ó, ok? Então, dessas 6 casas, né? Quais são os algarismos que eu disponho? 1, 2, 5, 6, 1, 2, certo? Apenas dois deles são maiores do que 4, ok? E os outros dois, que é 1 e 2, são menores do que 4. Então, eu estou aqui nessa conta calculando quantos são os maiores que 4, que 400 mil, certo? Que basta fazer essa primeira casa aqui, né? De maior ordem, maior que 4, por causa aqui 5 e 6. Então, são duas opções. E aí a permutação dos outros 5 algarismos com a repetição de 2, ou seja, a repetição do 1 e a repetição do 2, vai me dar a quantidade de números que são maiores que 400 mil, certo? E aí, qual é o meu objetivo? De novo, parecido com a questão que eu fiz anterior, eu não calculo diretamente, eu calculo indiretamente. Eu calculo aqui, na verdade, a quantidade de números, que foi a estratégia que eu escolhi, poderia fazer ao contrário, que são maiores que 400 mil, né? Que vai dar, no caso aqui da conta, né? 120, eu corto aqui um desses com de cá, sobre 2, 60. Então, se são 60 maiores que 400 mil e tem 180, né? Basta fazer uma subtração aqui, né? 180, que foi na letra A, é a quantidade total de números que eu consigo formar com aqueles algarismos, né? Então, eu subtraio dos que são maiores que 400 mil, eu encontro justamente os que são menores, no total aí são 120. Beleza? E mais um aqui, ó, na verdade eu tinha selecionado mais uma questão, né? De novo uma questão que leva em consideração aqui ordem alfabética, a 69, né? A 69 aqui, que diz o seguinte: ao ordenar alfabeticamente todos os anagramas da palavra célula, qual ocupará a posição de número 301, né? A 31ª. Bem, de novo eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar primeiro as letras que compõem a palavra. Então, a palavra célula, em ordem alfabética, eu tenho o A, o C, o E, o L e o U. O L aparecendo 2 vezes, certo? Aqui, de novo, um problema parecido com aquele que a gente fez anteriormente,
que era sobre a palavra permuta. Como a palavra permuta ela é composta de 7 letras, todas distintas, aquilo ali foi um problema de permutação simples. Aqui, como tem uma letra que se repete, esse aqui passa a ser um problema de permutação com repetição. Então vamos lá. Vamos iniciar com A. Então vamos dividir toda a nossa conta o seguinte. Vamos fazer quantos começam com A, quantos começam com C, quantos começam com E, e quantos começam com L e quantos começam com U. Ok? E aí vamos lá. Fixei o A, então é 1. Certo? Os outros são 6, né, letras. As outras 5 letras, elas permutam livremente aqui, só que duas, a repetição de 2, né? No caso L e L. Então fica 5 fatorial sobre 2 fatorial. Isso dá ao todo 60 letras que começam com A. Começando com C, então fixei o C na primeira posição, é 1. Então as outras 5 permutam livremente, então fica a permutação de 5 com repetição de 2, então de novo é a mesma conta, de novo dá 60, certo? Fixando o E agora, 1 na primeira posição, de novo permutação de 5 com repetição de 2, no caso o 2 aqui é o L, né? A mesma conta idêntica, de novo dá 60, então até aqui eu tenho 120, até aqui eu tenho 180, né, para fazer o acompanhamento aqui, né, do acumulado. Então até aqui 60, até aqui 120, até aqui 180. Agora começando com L. Fixei o L na primeira posição, as outras 5 permutam. Agora aqui é só a permutação simples, porque como um L foi usado aqui, eu não tenho uma repetição de L, eu só tenho um L para permutar com as outras 4 letras aqui. Então a permutação simples de 5. Então fica 5 fatorial, que dá 120. Então, 120 é só que começam com L. Quando eu somo ao 180, chego ao, justamente, 300. Isso quer dizer que o que ele procura é justamente o próximo anagrama. Então, se eu puser o primeiro anagrama que começa com U em ordem alfabética, eu já tenho a palavra. Então, o anagrama é U, e aí eu ponho, né? Eu usei o U, e aí eu ponho as outras letras em ordem alfabética. A, C, E, L, L. Então, este é que é o anagrama que está na posição 301. Certo? Opa, ainda tem o 70. Ó. Resolvi fazer muito aqui, né? O 70, para finalizar, né? O 70 aqui, ele diz o seguinte: a escrita em braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, essa letra aqui, isso significa uma letra, né? Este aqui é o que se destaca pelo mais, é pelo menos um. Ou seja, não tem nenhum só com pontinhos pequenos. Ele vai ter com um ponto grande e 5 pequenos. Ele pode ter com 2 pontos grandes e 4 pequenos, 3 pontos grandes e 3 pequenos, 4 grandes e 2 pequenos, 5 grandes e 1 pequeno e 6 grandes, ok? No caso aí, todos se destacam, e no caso, nenhum, né? No caso, o que você não pode ter é todos pequenos. Então, na verdade, o que distingue este para este aqui, por exemplo, certo? Imagine que eu tenho isso aqui. O que é que distingue isto disto aqui? É a permutação. Eu fiz uma permuta aqui entre esses dois, ok? Então, eu tenho que fazer, na verdade, aí, 6 permutações, que são essas aqui, ó. Olha só. Eu tenho 6 pontinhos, então são sempre permutações de 6, ó. Sempre permutações de 6. E vou somando. Por quê? Porque eu somando é o princípio aditivo, né? Me serve este, ou me serve o que tem
2 pontos grandes, ou que tem 3 pontos grandes, ou que tem 4 pontos grandes, ou que tem 5. Lembrando que aí o ou, né? O ou, a conjunção ou, ela está ligada com soma, ok? Soma. Então eu vou sempre somar aqui, ok? Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Na maioria das nossas contas, a gente está sempre multiplicando, né? Tem que lembrar disso. Mas em algumas situações, você tem que estar envolvendo conjuntos, né? Você tem que perceber que ali tem uma soma, certo? Beleza? Então, que é o caso aqui. Então, você tem permutação de 6 com repetição de 5, né? Que seria esse caso aqui. Esses 5 são os 5 pontinhos que se repetem, né? Não, perdão. Sim, são 5 pontinhos que se repetem. Aqui, 4 e 2, né? 4 pontinhos pequenos e 2. Aqui, na verdade, tem repetição de 1, né? Mas repetição de 1 não conta, né? Essa primeira casa são a repetição dos pontinhos pequenos e aqui a repetição dos grandes. O segundo, a repetição dos grandes. Então, quando você tem 4 pequenos, você tem necessariamente 2 grandes, 3 pequenos, 3 grandes, 2 pequenos, 4 grandes, 1 pequeno, 5 grandes. E aqui, na verdade, está 6, é 0, 6, ok? 0, 6. Lembrando que 0 pode, porque 0 fatorial é 1, né? Lembrando que, por definição, 0 fatorial é igual a 1. Assim como 1 fatorial também, por definição, é 1. Já que fatorial, ele tem uma definição geral para valores naturais acima de 2, a partir de 2, né? Iguais ou maiores que 2. Bem, então, fazendo essa conta aqui, ó, que eu não vou entrar em detalhes, a gente chega a 63, ou seja, essa escrita braille pode gerar até 63 caracteres, que no caso aqui do livro é a letra D, certo? Beleza? Seguindo adiante, vamos agora para permutação circulares. Bem, permutações circulares não faz parte do nosso livro texto, porém ainda faz parte da nossa programação, né? Tem que estar lá, tem que ser dado. Então eu peguei aqui de um livro que eu gosto muito e vou fazer alguns exercícios, certo? Esse foi o único, portanto, que eu escrevi os enunciados, já que não é do livro texto. Então, para que você tenha essa questão, você tem que ver o enunciado aqui, tem que escrever, né? Ou pelo menos prestar atenção, né? Dar uma parada aí no vídeo para poder ter o enunciado da questão, já que não tem no livro. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Permutações circulares, nós vimos em aula que ela é dada, permutação circular de n elementos, por n menos 1 fatorial, ok? Beleza? É a única coisa da teoria que a gente vai falar. O resto tudo aqui é prática. Veja, exemplo 1. Quantas rodas de ciranda podem ser formadas com n crianças? Isso aqui é uma questão algébrica, né? Então, se são n crianças, eu vou aplicar essa fórmula, dá n menos 1, né? Mas aí a gente pode pegar um exemplo prático aqui, né? Um exemplo com um número n estabelecido. Eu disse o seguinte, ó, se a roda de criança, né, tiver 6 crianças, né, essa roda de criança, quantas rodas efetivamente de criança, né, de ciranda dessas crianças eu posso formar, né? Então é o caso de ter esse n aqui igual a 6, né? Então fica sendo o quê? Né? Permutação circular de 6, fica 6 menos 1 fatorial, isso aqui é igual a 5 fatorial, dá 120. Então, 6 crianças conseguem formar 120 rodas de ciranda. Bem, aí a gente pode, né, sofisticar mais o nosso problema. Digamos que a gente tem aqui, como nesse exemplo 3 aqui, de quantos modos podemos formar uma roda de ciranda com 7 crianças, de modo que 2 determinadas dessas crianças não fiquem juntas. A gente pode fazer aí de
duas maneiras. Bem, a gente pode fazer, como está aqui, construindo, né, diretamente, que é o seguinte. A gente tira, né, tá aqui a roda de ciranda, a gente tira justamente as duas crianças que a gente quer ver separadas. Então, se fossem apenas roda de 5 crianças, você teria o quê? Permutação de circular de 5, portanto, é 5 menos 1 fatorial, ou seja, 4 fatorial, então 24. Então, as outras 5 crianças, elas 5 somente, elas têm uma quantidade de 24, elas constroem, né, uma possibilidade de 24 rodas de ciranda, certo? Porém, a gente tem que colocar essas duas crianças. Eu vou chamar essas duas crianças de criança A e criança B, ok? Beleza. Aí, essa criança A, dentro dessas 24 rodas de cirandas que as outras 5 crianças geram, ela gera justamente 5 espaços. Está vendo esse espaço aqui? 1 espaço, 2, 3, 4, 5. Então, imagine que eu vou colocar uma dessas duas crianças primeiro e depois a outra. Então, digamos que seja a criança A. A criança A ela pode ser colocada em 5 espaços diferentes, ou seja, para cada uma dessas 24 rodas de ciranda que as outras 5 crianças geram, eu gero 5 espaços vazios para colocar essa criança A. Então vai ser 4 fatorial, que é o 24, vezes 5, porque cada um desses espaços, aonde eu colocar o A, eu vou gerar uma configuração diferente de permutação circular. Agora, pensando na inserção da criança B, né? E por que multiplicação? Porque eu insiro a A, então são as permutações circulares das outras 5 crianças, e a inserção da criança A e a inserção da criança B. Quando eu inserir a criança A, digamos que eu insira aqui, ó. Digamos que a A venha para aqui. Ela não mais pode entrar. Claro que quando eu inserir a A, eu estou, na verdade, criando mais um espaço. Ele deixa de ter 5 espaços e passa a ter 6, tá vendo? Porque além deste e desses 4 sobraram, ela cria mais um espaço entre 1 e ela, e entre 2 e ela. Só que nenhum desses dois, ela pode receber a criança B. Por quê? Porque na restrição da questão, elas exigem que as duas crianças, no caso a A e a B, não fiquem de junto. Então, desses 6 espaços, a B não pode entrar aqui, nem aqui. Então, ela tem à disposição aos outros 4 espaços, ok? É por isso que aqui tem 4, ok? Então, fazendo essa conta, 24, que é o 4 fatorial, vezes 20, que é o 5 vezes 4, dá 480 possibilidades de se formar ciranda com essas 7 crianças, né, com a restrição de 2 delas, no caso que eu chamei a criança A e a criança B, separadas, ok? Como o vídeo está chegando ao seu limite, eu vou construir, né, vou fazer um último, 7º vídeo para falar justamente da... Bem, eu vou fazer o seguinte, ó, vou tentar terminar com esse. Isso aqui é uma outra forma de resolver este exercício que acabei resolvendo aqui, certo? Ok? Beleza? Eu apliquei de novo, calculei todas as possibilidades e todas com as duas crianças juntas. Vamos tentar resolver agora um quarto que diz o seguinte, está aí o enunciado, de quantos modos 5 meninos e 5 meninas podem formar uma roda de ciranda de forma que pessoas do mesmo sexo não fiquem juntas. Então a solução está aqui. Eu vou deixar, porque já estamos bem no limite, viu, pessoal? Está aí a solução. Eu dou por encerrado, certo? Alguma dúvida com respeito a esta questão aqui? Dá para ver a solução aí, né? Eu vou, inclusive, deixar um pouquinho mais próximo aqui, certo? Aí você dá uma parada no vídeo, apesar de estar no lápis, dá para ver, certo? E ver toda a explicação, né, da solução que eu fiz aí. Um abração, boa semana de estudos e boa AE que vem por aí. Abração, até mais.